Ah, queridão do Mundo Edu! Hoje nós estamos aqui para falar um assunto que é extremamente importante para a tua prova do Enem. Nós vamos falar hoje sobre as famosas leis de Newton. Esse assunto sempre tem questão na prova e é interessante porque tu tem que saber as 3 leis para ter uma noção muito boa sobre esse assunto da cinemática. Vamos lá? Vem com a gente então! Vamos lá! Para a gente começar a falar então aqui nas leis de Newton, a gente vai começar a falar sobre 2 conceitos que até então nunca foram falados na parte de cinemática. Quais eram esses 2 conceitos? Primeiro conceito é o famoso conceito de força. Gente, o que vem a ser essa tal força? Olha só, força, gente, é o ato de empurrar ou puxar qualquer outro corpo. Vejam bem o que eu disse. Quando tu puxa ou quando tu empurra qualquer outro corpo, tu tá trocando força com esse corpo. Vejam bem uma coisa, é tu interagindo com outro corpo. Porque na verdade não existe um corpo se puxar, não existe um corpo se empurrar. Então aí fica a pergunta, para existir força eu preciso pelo menos 2 corpos? Sim, é preciso pelo menos 2 corpos para haver a troca de força. Então a definição de força é a seguinte: é uma interação entre corpos, quando um corpo interage com o outro. Ou seja, é quando um corpo empurra outro corpo, quando um corpo puxa outro corpo. Não existe força para um corpo isolado. Se houvesse força para um corpo isolado, eu poderia tranquilamente me empurrar ou me puxar, só que isso não existe. Isso não pode acontecer. Então fica bem atento. Força é uma interação sempre entre 2 corpos, quando um corpo interage com outro corpo. Outro conceito importante para a tua análise das leis de Newton é o conceito de massa. E aí que fica a pergunta, o que será que vem a ser a massa? Galera, olha só, massa nada mais é do que a inércia do corpo. Como assim a inércia? O que massa e inércia tem a ver? Seguinte, ó. A massa é o que vai resistir do corpo a sair do estado de repouso ou a sair do estado de movimento. Por exemplo, se tu tem um corpo em repouso e tu quer mexer nesse corpo, o que vai te dificultar a movimentar esse corpo é o quanto de massa ele tem. Se o corpo é muito maçudo, ele vai ter muita resistência. Se o corpo é pouco maçudo, ele vai ter pouca resistência. E o raciocínio então é o seguinte: a massa é a resistência que o corpo oferece. Isso é inércia. Muita massa, muita inércia. Quer dizer o quê? Muita resistência. Agora, se o corpo já tem pouca massa, ele vai ter pouca resistência a sair desse estado. Então não esquece que isso a gente chama de sinônimos. Massa, sinônimo de inércia. Quanto mais massa, mais inércia. Menos massa, menos inércia. É um conceito bem tranquilo. Depois desses conceitos iniciais, vamos então começar a falar sobre as tão famosas leis de Newton. São 3 leis. Quais são essas 3 leis? Lei da inércia, princípio fundamental e lei da ação e reação. Nós vamos começar a falar na primeira lei, que é chamada princípio fundamental. Te liga só. Primeira lei de Newton ou lei da inércia. O que fala essa lei? Ela fala bem assim, ó. Todo corpo que estiver em repouso, ele tende a permanecer no estado de repouso. E todo corpo que tiver em MRU, ele tende a manter esse estado de MRU. Mas sob quais condições ele vai se manter nesse estado? Ele vai se manter nesse estado sempre que ele estiver livre da ação de forças ou então sob uma ação de forças em equilíbrio. Mas e o que quer dizer forças em equilíbrio? Quer dizer que essas forças elas têm uma resultante zero. Mas o que é resultante zero? Resultante zero, gente, são forças que estão em equilíbrio. São forças que estão aplicadas no corpo, mas não conseguem acelerar esse corpo. São forças que estão agindo no corpo e ainda assim ele consegue se manter num estado de velocidade constante. Então, atenta para esses 2 pontos que ele é muito chave. Todo corpo que estiver em repouso, se ele estiver livre de forças ou sob ação de forças equilibrantes,
ele vai se manter no estado de repouso. E se tu tiver um corpo em MRU, ele vai tender a se manter em MRU se ele estiver livre de forças ou sob ação de forças equilibrantes. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton foi o que o Newton tentou entender o que acontecia no corpo quando esses corpos estavam sob ação de uma força resultante. Vejam bem, a primeira lei trabalha quando a força resultante é zero. E a segunda lei é quando a força resultante ela é diferente de zero. Qual é o efeito que a força pode provocar no corpo? O efeito que o Newton percebeu era o efeito da aceleração. Toda vez que ele pegasse um corpo e empurrasse esse corpo, ele pudesse se movimentar livremente, esse corpo teria uma aceleração. E aí que foi o raciocínio dele. Toda vez que a força estava aplicada no corpo, essa força ela geraria uma aceleração. Então o Newton pensou, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Mas e qual é o fator que vai influenciar nessa aceleração? Nada mais é do que a própria massa do corpo. A massa do corpo é o que vai determinar o quanto de aceleração ele tem. Dependendo da força que tu aplicar, tu vai ter uma certa aceleração. Mas o que influencia na aceleração é exatamente a massa do corpo, é exatamente a inércia do corpo. Gente, não esquece de uma coisa, ó. Força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. À medida que tu vai aumentando a força aplicada num corpo, se ele pode se movimentar livremente, a aceleração vai aumentando gradativamente. E outra coisa, força e aceleração são grandezas de mesma direção e de mesmo sentido. Para onde se aplica a força resultante, automaticamente tu vai ter aceleração. Nunca tu vai ter força e aceleração em sentidos contrários, em direções diferentes. Isso não pode acontecer. Força e aceleração são duas grandezas que obrigatoriamente elas terão a mesma direção e o mesmo sentido. Agora presta atenção que força e velocidade não tem essa relação. Força e velocidade podem ter direções contrárias, sentidos contrários, direções diferentes. Quanto a isso não tem problema. Um corpo pode estar andando num sentido e tu aplica força em sentido contrário. Mas aí é que tá. A tua força está contra o movimento. Tu vai criar uma aceleração então contra o movimento. Sempre que tu aplicar força, tu aplica uma aceleração no corpo. Esse é o efeito da força dita pela segunda lei de Newton. Cuidem! O famoso pega-ratão de provas é dizer que força e velocidade são grandezas de mesmo sentido. E não é. Força e aceleração sempre de mesmo sentido. Queridão, te liga, porque essa análise de força é uma análise vetorial. Quando tu tiver várias forças agindo sobre o mesmo corpo, essas forças tu vai ter que transformar ela numa resultante. Como é que tu faz isso? Simplesmente por uma análise vetorial. Forças de mesmo sentido tu soma, sentidos contrários tu subtrai, e caso tenha alguma inclinação entre essas forças, aí tu faz uma análise vetorial. E te liga, porque a partir da força resultante é que tu vai achar a aceleração do teu móvel. É assim que tu tem que visualizar a segunda lei de Newton. Das várias forças, achar uma resultante. E por essa resultante é que tu calcula pela equação força é má, a tua aceleração. Queridão, vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei é a famosa lei da ação e reação. O que fala essa lei? Atenta, porque muita gente usa no dia a dia para explicar as coisas até para outras pessoas, a lei da ação e reação. Por exemplo, assim, ó, tudo que tu faz na tua vida é uma ação e isso vai gerar uma reação. Perfeito. Só que essa reação, ela vai ocorrer bem depois da ação. Só que não é assim que funciona na física. Na física, o que a gente está querendo dizer com lei da ação e reação é que a toda ação tu vai ter simultaneamente uma força de reação. Por exemplo, imaginem eu empurrando uma parede. Se eu aplicar uma força contra a parede simultaneamente aplica uma força contra mim. Mas é uma coisa estranha isso. Como é que um ser inanimado como essa parede ela vai estar empurrando? Aí é que tá. Tu só não entra em movimento por ação da parede porque tu tá preso no chão. Se eu tivesse, por exemplo, de patins e eu fosse empurrar a parede, eu entraria em movimento porque a parede está me empurrando. Quer dizer, eu tenho uma liberdade de movimentação. E aí a gente consegue perceber o para-ação e reação. Mas isso que eu quero que vocês entendam. A ação e a reação são coisas simultâneas.
Aquele famoso exemplo que o professor usava o professor dar um soco no aluno, ou o aluno dar um soco no professor, isso não é para ação e reação, porque primeiro isso é uma ignorância. E segundo, porque quando alguém pega e bate numa pessoa, depois de um tempo a pessoa bate. Quer dizer, houve um tempo para existir essa reação. Só que não existe isso. As forças que formam par ação e reação são forças simultâneas. O que fala a terceira lei de Newton? Ela fala o seguinte: a toda força de ação surge uma força de reação. Forças de mesma direção, sentidos contrários e de mesma intensidade. E outra coisa, são forças simultâneas. Tu não pode ter a ação e a reação depois de um tempo. Isso não existe. Isso não é para ação e reação. Ação e reação são forças que ocorrem trocadas entre os corpos que estão interagindo. Por exemplo, se eu chuto uma bola, meu pé empurra a bola. Isso é uma ação. Qual que vai ser a reação? A reação é a bola empurrar o meu pé. Outro exemplo também, uma corda. Quando tu puxa a corda te puxa. Isso é para ação e reação. Agora veja bem uma coisa. O para ação e reação é sempre trocado entre os corpos que estão interagindo. Corpo A empurra corpo B. Reação, o B empurra o A. Tu só vai inverter os agentes da tua ação. Sempre toma cuidado, porque o para ação e reação, ele é uma inversão dos agentes. Ação, o pé chuta a bola. Reação, a bola empurra o pé. Tem muita gente que pensa que o para ação e reação são coisas do tipo assim, ação, eu empurro a parede. Reação, a parede quebra. Isso não é para ação e reação. A parede quebrar é o efeito da minha ação. Então fica atento, porque o efeito da minha ação não tem nada a ver com o para ação e reação. O para ação e reação só comprova pra gente que as forças surgem aos pares. A toda força de ação, obrigatoriamente tu vai ter uma outra força de reação. Te liga nisso, porque isso é o que simplifica aqui o para ação e reação. Queridão, para encerrar essa nossa aula aqui, vamos resumir rapidinho quais foram as 3 leis? Olha só, primeira lei de Newton, vulgo lei da inércia. O que ela te disse? Um corpo estando em repouso em MRU tende a permanecer nesses estados quando ele estiver livre da ação de forças ou sem uma força resultante. A segunda lei de Newton te disse o seguinte, que toda força resultante gera uma aceleração. Grandezas diretamente proporcionais, sendo dependente da massa. Nunca te esquece dessa equaçãozinha aqui, Força é má. Essa equação é chamada de princípio fundamental da mecânica. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ela diz para ti que toda força de ação, sempre tu vai ter uma força de reação. O que essa lei quer te dar de raciocínio? Que as forças surgem aos pares. Corpo A empurra B, corpo B empurra o A. São duas forças trocadas. Então atenta que essas 3 leis certamente vai ter alguma questão nessa prova do Enem, ou até na tua prova do colégio. Porque leis de Newton, na verdade, é um princípio fundamental para te poder entender toda a dinâmica, para te poder entender toda a cinemática. E isso fica um assunto que às vezes é cobrado lá no 3º ano. Então por isso que é um assunto muito chave para esse teu estudo aí. Fechou, queridão? Um abração para ti. Tchau, tchau.